recién vieron La Guerra Gaucha, que es una película del año 1942. Yo quería comentarles algunas cuestiones vinculadas a esta película, que fue una de las tantas que estudié para una tesis de doctorado. La tesis se tituló El drama social folclórico y incluía esta película en un corpus amplio. Ela disse que vocês acabaram de ver um filme de 1942, A Guerra Gaúcha, e esse filme, ela queria comentar algumas questões relacionadas a ele, porque ele fez parte da tese de doutorado dela, chamada O Drama Folclórico, e ela vai falar algumas coisas sobre Es una película obviamente de corte histórico, una epopeya, relata, como han comprobado, un segmento de las luchas independentistas del poder español, y la película, sobre todo desde mi punto de vista, es interesante por algunas situaciones de filmación y también por el funcionamiento de la estructura narrativa, del diseño narrativo y de la puesta en escena que presenta. É um filme histórico, uma epopeia, né, relata algumas situações na luta contra os espanhóis, né, a luta de independência na Argentina, e para ela o filme interessa sobretudo sobre a respeito de algumas questões de filmagem e de mise-en-scène, de encenação. La historia está situada hacia 1820, y una vez que se consolidó el gobierno patrio en Argentina, pero las guerras para eliminar el poder español continuaban posteriormente. O filme se passa em 1820, né, já tinha sido declarada a independência argentina, mas as guerras para consolidar o poder independente frente ao governo espanhol ainda continuaram pelas décadas seguintes. Y está situada, obviamente, en el norte de la Argentina, en los montes salteños, y esta no es una situación azarosa, dado que un conjunto de personas locales, regionales, apoyaron estas luchas contra el poder español y tuvieron un rol destacado. ¿Sí? Por eso la película no solo implica el despliegue del ejército patrio, sino especialmente toda la labor que cumplieron los gauchos, y por eso la película cierra con la figura de Juan Martín de Güemes, que es un gaucho emblemático y que organizaba las montoneras en el norte del país. O filme se passa no norte, né, nas montanhas de Salta, que é uma província da Argentina, e isso não é por acaso, porque os gauchos, né, que são esses camponeses, né, do norte da Argentina, tiveram um papel destacado
epítome de lo civilizatorio. Dos pares importantes desses pares dicotômicos é o par civilização-barbárie. O filme se organiza em torno desse par e a estância da Assunción Colombres é como se fosse um polo de civilização no meio de uma rodeada por barbárie. E ela vai dizer que isso é importante não só em termos da narrativa, mas também em termos da encenação. E vocês vão ver na estância dela uma série de coisas que há de diferente, como os quadros históricos, como o mobiliário, como o sabre que pertenceu ao general Belgrano, né, que depois o Villarreal vai usar. Então essa vocação da estância é uma vocação muito importante. Y luego la película, si uno la contextualiza en la época que fue realizada, es interesante también porque confronta diferentes tipos de identidad. Sí, la hispana, la hispanoamericana y la regional. Se a gente considera também a época em que foi feito o filme, o filme também revela uma série de confrontos de identidades. Por exemplo, a identidade hispana e a identidade latino-americana. Y la regional. Y la identidad hispánica y la regional. En ese sentido aparecen claramente determinados segmentos de personajes y la identidad española aparece obviamente como una construcción que se está replegando, y en tanto la identidad hispanoamericana y la regional, que es muy importante, ¿no? Cómo van funcionando no solo el Sacristán Crucero, sino también el conjunto de gauchos salteños emergiendo e imponiéndose por sobre la identidad española. Nesse sentido, a gente vai vendo a construção mesmo de algumas identidades, né? A identidade espanhola já está mais consolidada, mas tem outras identidades que vão emergindo, como a regional, por exemplo, na figura do padre, né? Os personagens também vão emergindo, vão fazendo emergir essas identidades, ou a hispanoamericana também, a dos crioulos, por exemplo. Y luego siempre sorprendió esta película y todas las de la época por determinadas situaciones de rodaje, porque se trasladaban concretamente a parajes relativamente distantes y remotos de los centros urbanos, planificaban y se filmaba la película íntegramente en lo que son los montes de Salta, ¿no? Con lo cual toda la situación de rodaje y el manejo de tanta cantidad de personajes y de extras también supuso un desarrollo importante en la industria cinematográfica argentina de ese tiempo. Uma característica interessante também do filme tem a ver com as situações de filmagem, é que teve que se trasladar um enorme pessoal para filmar fora dos centros urbanos, que não era comum na época, né? Então o filme foi inteiramente rodado nas montanhas de Salta, né, dessa província ao norte da Argentina, bem longe de Buenos Aires. Isso também é uma característica interessante porque supõe um desenvolvimento muito grande da indústria argentina para poder deslocar esse pessoal, deslocar todos esses materiais e equipamentos para o norte do país. De hecho, los protagonistas de la película, Asunción Colombres, está interpretada por una actriz emblemática del cine argentino de la época, que fue Luisa Beil. En tanto, dos de los protagonistas masculinos fueron Ángel Magaña y Antonio Muiño, que conformaban el plantel de actores, de primeros actores del cine argentino de esos años. Os protagonistas do filme foram interpretados, tanto a Assunción Colombres quanto o Miranda, quanto o Villarreal, foram interpretados por atores que eram bastante presentes, né, atores como se fossem estrelas, né, do cinema argentino da época, atores já bastante famosos no momento que o filme foi rodado. Y si recuerdan todo el tramo final de la película, la secuencia final, es realmente espectacular. Y dado que el ataque final del ejército realista al ejército patrio se sucede en una suerte de olla natural, ¿sí? Donde se congregan todos los personajes y son asediados hasta que en esa suerte de Deus
máquina final aparece Güemes como promesa de libertad y de asegurar el gobierno patrio, ¿no? Se vocês se lembram da sequência final do filme, é uma sequência espetacular, realmente, porque ela se desenvolve toda numa espécie de panela natural, né, que é esse canyon ali, essa formação geográfica, onde se rodeia, né, assim, e tem esse cerco, né, das tropas, e se resolve com uma espécie de deus ex machina, que é essa presença do Güemes que vem depois, para resolver a situação do nada. No sé si las personas tienen más comentarios. Eu pergunto se vocês querem perguntar alguma coisa para começar, seria isso? Eu tinha a ideia do que o Gaúcho seria mais dos pampas, mais parecido com os gaúchos brasileiros, parece que era mais da montanha, outra curiosidad que me interesaba saber de la historia de Argentina, que entonces la independencia de 1810, creo, ¿no? Y en 1820 todavía no estaba consolidado en el norte, la frontera, el límite de la nación argentina todavía no estaba consolidado. Sobre la primera cuestión que mencionas, sí, los gauchos atravesaron todo, vivieron a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, ¿no? Porque son cruza de criollos y de españoles, ¿no? De locales y de españoles, con lo cual tienen presencia activa en diferentes puntos da República Argentina. Sobre a primeira pergunta que ele fez, né, os gaúchos não são só característicos do Pampa, mas também do Brasil, do país inteiro, da Argentina inteira, né, porque eles são um cruzamento entre os locais e os espanhóis. Então eles penetraram, esse tipo de personagem, de figuras, penetrou no país inteiro. Y sobre lo segundo, sí, la independencia fue un proceso relativamente extenso y evidentemente existían algunos focos rebeldes que se mantenían especialmente en la zona norte de la República Argentina. E sobre a segunda pergunta, a independência se deu em 1810, né, mas continuou por um longo tempo as lutas, porque se mantiveram alguns focos rebeldes, sobretudo no norte da Argentina, que é onde se passa o filme. Solo quería ver si daba para hacer una de la época que fue rodado, de revisionismo histórico de la época, de traer a Güemes, que también era un personaje medio que estaba escondido en la historia nacional, y usted debe saber un poco de ese momento, cuando se filmó la película. Sí, la película sí, es de los años 40, viene de toda una década que en la Argentina ha sido denominada década infame, fue porque durante los años 30 se sucedieron varias dictaduras militares y este tipo de películas evidentemente motivaban o recreaban ciertos lineamientos históricos o ciertas perspectivas históricas que se fusionan también con un pensamiento nacionalista, militarista. De hecho, acá el accionar de los ejércitos, tanto el patrio como el de los gauchos, es notorio, digamos, obviamente son esas acciones las que concretan la independencia del poder español. No sé si... ¿A qué era eso del momento histórico, el revisionismo que se estaba llevando? Sí, era un revisionismo tibio, ¿sí? Dado que se corrobora que existe vigencia de todo un pensamiento nacionalista, sí, que luego, con la llegada del peronismo a mediados de los años 40, va a ser reformulado, reinterpretado por otras vías. Pero evidentemente la figura de estos gauchos provinciales siempre existió y siempre también se fue destacando periódicamente. Ele perguntou sobre o revisionismo, se teria uma relação com algum revisionismo histórico, por exemplo, na figura do Güemes, que é uma figura um pouco apagada na história da Argentina, era um pouco apagada na época, e ela respondeu, enfim, ela disse
um pouco dando contexto do filme, o filme foi realizado em 42, né, depois do que ficou conhecido como década infame, né, que é os anos 30 na Argentina, foi uma década em que teve várias ditaduras militares. O filme também é influenciado por isso, né, a gente vê um pensamento nacionalista, militarista muito forte, tanto do lado dos gaúchos quanto do lado dos espanhóis, e ela fala também que essa figura do gaúcho ela é uma figura que passou pela história da Argentina inteira, então ela termina dizendo que é uma espécie de revisionismo, mas um revisionismo morno, porque tem uma filiação muito forte a um discurso nacionalista e patriótico no filme. Okay? Boa noite. Não, eu queria saber, com curiosidade, porque no início ele tinha falado que havia um rompimento com o melodrama. E algumas cenas você vê claramente o uso, né, dessa coisa do melodrama, né? Aí, como que falar um pouco sobre isso? Sí, sí. Essa questão de estilo. Sí, sí, lo entendí. Sí, igualmente la película tiene una línea de intriga vinculada al melodrama, ¿sí? Que es la de la pareja amorosa entre Asunción Colombres y el teniente Villarreal. Esa línea es fuerte también y uno podría llegar a sostener que el militar español vira y modifica su posición una vez que tiene una filiación amorosa con Asunción Colombres, ¿no? Con lo cual esa historia melodramática o sentimental va también interviniendo en la acción política, histórica. No considero que la película rechace el género melodramático. Ela diz que o filme tem uma linha de intriga forte, que tem a ver com o melodrama, que é a linha relacionada ao romance da Asunción Colombres com o Tenente Villarreal, e ela diz que alguém poderia até sustentar que a mudança dele, de opinião dele em relação à luta política, se dá pelo romance, em relação ao romance dele com ela. Então ela considera que o filme não recusa o melodrama. Sí. Y otro dato interesante de la película, que se repite en otras similares de la época, personas, sino que directamente se inspira o se zambulle en lo que es la República Argentina o la futura República Argentina. Outro dado interessante é que era comum nos filmes da época que uma personagem feminina se identificasse com a pátria, né? Então, de maneira alegórica, a mulher representava, de certa maneira, a pátria como alegoria. Então ela diz que o tenente, a gente poderia interpretar que o tenente não só se apaixona por uma mulher, mas também se apaixona pela futura República Argentina. Não, faz referência no filme ao Belgrano. Belgrano era qual o papel do Belgrano na história? Ele era irmão da Asunción. General Belgrano era rebolado das lutas da independencia. Conta un poco sobre él. Sí, la película de hecho hace referencia a dos héroes de la independencia americana, del poder español. Uno es Juan Manuel Belgrano y el otro José de San Martín. Sí, las dos figuras están presentes especialmente en la estancia de Asunción, mediante evocaciones, porque la familia de Asunción Colombres tuvo en el tiempo pasado relaciones, vínculos con José de San Martín, y por esos elementos simbólicos, como ser el sable que había utilizado Manuel Belgrano en las luchas por la independencia, con lo cual esas dos referencias son los padres de la República Argentina, Belgrano y José de San Martín. Y luego, alternativamente, la figura del gaucho santeño, que es Juan Manuel de Güemes, ¿sí? Como una alternativa que tiene otro origen, pero que también ha sido importante en la configuración de la República. Eu falo que o filme faz referência a duas figuras muito importantes da história argentina, que são o Manuel Belgrano
e o José de San Martín, que foram dois heróis, né, da história da independência argentina e também latino-americana, né, e isso acontece sobretudo nas evocações a partir da casa, né, da estância da Assunção Colombres, a partir dos quadros, a partir das cartas que ela entrega para o tenente Villarreal, também do sabre, né, a espada que pertenceu ao Manuel Belgrano. E depois ela diz que tem uma terceira via, digamos assim, uma terceira figura muito importante, que é uma espécie de alternativa a essas duas figuras, que é o Gaucho, né, o Güemes, né, o Juan Manuel de Güemes, que é um outro herói da época argentina também, mas que tem uma outra origem social, né? Tem essa coisa dele ser do norte, ser um Gaucho. Surge uma dúvida aqui. Essa associação da pátria à mulher, né, na Argentina, isso vem desde o processo de independência ou por ser na década de 40, estava em voga o peronismo, Evita, você acha que talvez os cineastas da época fizessem alguma ponte com isso? Sí, yo considero que no solo es una situación que se da en el cine argentino o en la cultura argentina, considero que en otras producciones cinematográficas esa asociación entre la mujer o la figura femenina y la patria se fueron sucediendo. En el ámbito del cine clásico sí se explotó mucho este recurso. ¿Sí? Essa figura, essa associação entre a mulher e a pátria, ela considera que não é propriedade da cultura argentina, né, nem do cinema argentino. Esse tipo de associação acontece em vários outros lugares, em várias culturas, em outros cinemas também. Universal, né? A pátria, a madre. Sim, que a associação entre a mulher e a pátria não é característica do cinema argentino. No, pero sí ahí en la época, en los años 30, 40, se explotó mucho este recurso o esta asociación. Y recuerdo otra película de la época que es Pampa Bárbara, del año 1945, en la cual la historia es similar. Bueno, en realidad no es similar, sino que ya forma parte de una etapa avanzada en la cual se lucha con los pueblos originarios, con los indígenas. Pero en esa película todo un grupo de mujeres son trasladadas desde la ciudad de Buenos Aires a la Pampa Argentina, ¿sí? Para funcionar o bien como soldaderas, como soporte de los gauchos, y también como un instrumento de civilización, ¿no? Se comprende que al mudarse mujeres a un paraje desolado se fundarían los primeros poblados y esos mojones de civilización, y en esse sentido esa alegoría de la mujer patria también funcionaba perfectamente. Ela disse, só eu não consegui, esqueci de traduzir, ela disse que no cinema clássico industrial, essa associação é bastante comum, tem vários outros filmes dos anos 30 e 40 onde isso acontece, e ela cita um exemplo de um filme chamado Pampa Bárbara, de 1945, em que há... do Lucas Demare também, do mesmo diretor, em que há uma espécie de transferência de um grupo de mulheres de Buenos Aires para o interior do país, e esse grupo de mulheres funciona como uma espécie de polo civilizador, como se a pátria, as mulheres fossem esse foco de civilização ali num lugar bárbaro, né? O próprio nome do filme indica, Pampa Bárbara. Y respecto de la figura de Evita, en realidad sobre Evita existen diferentes mitos construidos, ¿no? Hay algunas construcciones sumamente positivas sobre la figura de Evita, pero también hay asociaciones muy negativas con respecto de la figura de Evita. No hay una mirada unívoca, sino que se han ido desarrollando también en el cine o en el teatro, en diferentes producciones culturales, perspectivas bastante encontradas, ¿no? Sobre a figura da Evita, que ele mencionou na pergunta, ela disse que ela não é um mito unívoco, mas que sim se foram construindo várias interpretações, vários mitos em torno dessa figura da Evita, tanto construções positivas quanto construções negativas, que perpassam várias produções culturais, como o cinema, como o teatro.
quería preguntar si les interesó la película, si con el paso de las décadas... A mí me parece algo similar a... había un zorro que era un tipo de... ¿Tiene algo que ver? O, con el personaje. No, ese tipo de gaucho, o de dónde viene ese tipo de cine, así de... Pareció muy similar al estilo, ese estilo de película, así. En el cine argentino, desde los primeros tiempos... ¿Ellos se inspiran en el cine americano? Seguramente, claro, hay algunas tradiciones que se asocian... Esta película es mucho más antigua que el Zorro. Sí, claro, por supuesto, pero de hecho en el periodo silente en Argentina ya existen algunos títulos que tienen muchos de los lineamientos o de las características de la guerra gaucha. Ese personaje heroico, pero anclado en la tradición local, siempre funcionó muy bien y antes de volcarse al cine había funcionado obviamente en el teatro, en la escritura dramática, en la literatura gauchesca. Hay todo un género que es la literatura gauchesca, donde este tipo de personajes funcionaban perfectamente. Ele pergunta se tem alguma coisa a ver com o Zorro, por exemplo, e se tem influência do cinema americano, da cultura americana. Ela diz que esse tipo de... Sim, que tem influência sim, dos modelos norte-americanos, mas que desde o cinema mudo na Argentina existia esse tipo de personagem, um herói impregnado das tradições locais, né? Isso passava tanto o cinema quanto outras artes, como o teatro, e sobretudo a literatura gauchesca, que é todo um gênero da literatura argentina que lida com essas figuras heróicas camponesas, né, como os gauchos e como são os gauchos aqui do filme. Ainda hoje, em Buenos Aires, tem aquela feira de matadeiros, que eu conheço, onde há, aos domingos, representações gauchescas, quer dizer, faz parte da tradição e da cultura da Argentina, né? Tem também, eu vi algum tempo atrás um programa falando é um fenômeno religioso chamado Gauchito. Gauchito Gil. Exatamente, eu vi um programa na televisão brasileira, muito interessante, fala desse personagem, que é um personagem que mescla o folclore com a religião, não é isso? Sim. Explica um pouco, por favor, sobre essa figura que eu achei. Sí, dentro de este subgénero denominado literatura gauchesca existieron muchos personajes que trascendieron históricamente. Seguramente habrán escuchado hablar de Juan Moreira, que tal vez es el primero de los gauchos míticos, que han tenido muchas versiones teatrales, cinematográficas, y luego también se fueron sumando otro tipo de personajes como el Gauchito Gil o el Gaucho Gil, que también lideró ciertas revueltas populares, ¿no? Son líderes sí, que siempre obran a favor de los sectores populares y enarbolan o representan las luchas populares. Ela diz que há vários personagens dessa literatura gauchesca que transcenderam a época, né, e continuam na cultura argentina até hoje. Como, por exemplo, o Juan Moreira, que teve várias versões, tanto no teatro quanto no cinema. Eu até faço uma parte, o Juan Moreira tem um filme do Leonardo Fábio, muito importante, enfim, só para dizer que a gente vai passar um outro filme do Fábio aqui, Independiente, no domingo, se vocês quiserem ver. O Fábio tem um filme com esse personagem, o Juan Moreira. E ela diz também de um outro personagem que ela perguntou, que é o Gauchito Gil, né, que era um personagem que liderou várias revoltas populares, e esses personagens geralmente eram heróis que lutavam pelas causas do povo, né, pelas causas populares. Tiene fiesta y tiene santuarios, sí, tiene santuarios a lo largo de toda la República Argentina. Y como vos comentás, ahí se fusiona lo popular y lo religioso, ¿no? Porque bueno, se transformó directamente en un santo, es el santo Gauchito Gil. Ela lembra que há festas no país inteiro, há, enfim, manifestações populares, santuários, e aí a gente vê uma mescla entre o religioso, né, e o popular e o religioso, e
e o Gaúcho foi transformado num santo, né? O Gautito Rio foi transformado numa espécie de santo. Santuário lá em Salta. No es solamente, a lo largo de toda la República hay diferentes... Em Salta tem também um Eu vi um santo. documentário sobre isso. Depois Um culto, né? Ajá. Sí, hay varios personajes. Está, por ejemplo, Seferino Namuncurá, la difunta Correa y el Gauchito Gil son los más importantes que fusionan esas creencias populares y algunos condimentos religiosos también, ¿no? Algunas cuestiones Eu religiosas. associei Ela menciona vários personagens que fazem também, que existem até hoje, que são cultuados até hoje, que fazem essa fusão entre as crenças populares e o religioso. Eu creio que o livro emblemático de Argentina é Martín Fierro, não? Pero ele não hace parte do universo imaginário gauchesco também, não? Sí, sí, claro. Sí, sí, el Martín Fierro obviamente tiene dos ediciones, la ida y la vuelta, son dos libros. Sí, la primera parte en la cual se denosta directamente a los gauchos y la segunda parte que recompone un poco la situación y reivindica a los personajes, a los gauchos en la historia política y cultural. Ele lembra do Martín Fierro, que é um livro muito importante, do José Hernández, que é um livro importantíssimo da literatura argentina, e ela lembra que o livro são dois livros, na verdade, um é a ida, o outro é a volta. No primeiro livro se faz uma caracterização negativa do Gaúcho, e no segundo se faz uma reivindicação a favor da figura do Gaúcho. E ele acabou de lembrar que tem um filme do Tora Nilsson, que é um diretor importante, que enfim, é a mesma história do Martín Fierro também, a adaptação do Martín Fierro. Mas tá bem? Acho que a gente pode encerrar por aqui então. Gostaria de agradecer muito a Ana Laura. Obrigada.